Nessa noite estamos recebendo um amigo, um pastor muito querido, querido mesmo. Ele deu aula na faculdade aqui, no curso, meu Deus, o povo queria que a aula dele acabasse não, queria que continuasse dando aula. Pastor Djalma Pinho, você pode recebê-lo com um forte aplauso para Jesus. Paz de Cristo, amados, tudo bem? Que bênção, hein? Como Isaías falou, né? Só tem guerreiro aqui essa noite, né? E para chegar aqui, só Deus na causa. Como está chovendo lá fora. Ainda mais quem vê ele da Barra ali, o negócio foi pesado. Passar naquela avenida Ayrton Senna, né? Muito bom demais. Gente, eu venho com uma mensagem aqui hoje, porque esse aqui é o culto da... De quê, irmão? Então eu venho com uma mensagem de vitória para a sua vida, porque assim, Deus está falando muito ao meu coração de que esse ano, que é o ano da família, esse ano que vai entrar, vai ser o melhor ano da sua vida. Você vê que uns 10 assim pegaram, né, a palavra, né? Eu vou repetir, porque talvez tenha mais, né? Eu creio que esse ano de 2023 vai ser o melhor ano da sua vida. E eu creio tanto nisso, que eu já comecei a me preparar para isso. E eu estou trazendo coisas assim para preparar você para isso. Inclusive a mensagem que eu vou pregar aqui hoje tem a ver com isso. Porque assim, Deus tem falado muito comigo que esse período pós-pandemia, ele deixou muita gente ferida. Eu que acompanho, que estudo neurociência, acompanho muito comportamento humano, estudo muito sobre isso. Quantas pessoas estão sequeladas por causa da Covid, por causa da própria vacina que a gente tomou. Tem muita coisa que é experimento e a gente pegou esse negócio todo. Né? Eu tomei todas as vacinas, assim. Eram 3, eu tomei as 3. Você nem saiu a quarta, você tem que tomar a quarta, mas já saiu a quarta? Então já vou rodar em mais uma já, né? Então assim, mas mesmo assim, todo mundo que está tomando para se defender desse vírus maluco que tem aí, estão ficando com sequelas emocionais, sequelas na memória, sequelas na concentração, no foco. Mas mesmo assim, depois de uma turbulência tão grande, Deus tem falado muito forte ao meu coração. Vem um momento em que a igreja do Senhor Jesus vai marcar esse tempo com uma explosão de avivamento. Eu creio numa explosão de avivamento. Sabe, e o nosso pastor é um pastor profético. A palavra que foi liberada para esse ano, de que será o ano da família, eu creio que o avivamento vem a partir da família. Ele começa na minha casa, e ele vai atingir a casa dos meus vizinhos, ele vai atingir a casa de outras pessoas. Quantos estão com a gente nisso? Diga amém. Amém. Então deixa eu apresentar o meu material, que é uma maneira que você tem de se preparar para isso. A primeira coisa que eu queria trazer para você, eu acabei de falar lá na sede, preguei domingo passado na sede, e eu liberei ali algo que eu não tinha feito ainda. Eu preparei um curso, que eu já vendi esse curso pela internet online, a quase R$2.000. E vendi bastante, porque ele tem muito conteúdo, e ele prepara você mesmo, para Deus poder te usar em qualquer área da sua vida. Porque o que ele tem? Inteligência emocional, inteligência espiritual, e como esse vai ser o ano que mais você vai ganhar dinheiro, inteligência financeira. Os mesmos 10 levantaram a mão de novo, vou falar de novo. Esse ano vai ser o ano que mais você vai ganhar dinheiro na vida. Você vai ter que saber administrar isso. Se você não souber administrar isso, fica ruim, né? Vai ganhar dinheiro, vai fazer o que com o dinheiro? Tem que saber administrar esse negócio. Então, as 3 inteligências. E tem também psicologia positiva e ciências cognitivas, que é a área de inteligência. Então eu queria muito que você pudesse fazer esse curso, que você não vai pagar R$2.000, que foi o preço que eu vendi, você vai pagar só a taxa da plataforma, que é R$100. Pô, pastor, o senhor está dando de graça o curso? Estou dando de graça. Por quê? Eu quero que você esse ano não deixe de crescer por falta de conhecimento. A Bíblia diz assim, se você quiser sabedoria,
peça ao pastor Silas que ele vai entregar para você na sua casa, num envelopinho. Não é isso que está escrito? Não. O que está escrito? Quem quer sabedoria, peça a quem? E ele te dá como? Liberalmente, que significa de graça e com abundância. Diga assim, sabedoria. É de graça. Cai do céu, vem para mim. É de graça, não preciso pagar nada por isso. Só que é o seguinte, a sabedoria, o que é? É a gestão da inteligência. Então a sabedoria que Deus vai te dar é para administrar a sua inteligência. Inteligência, a Bíblia diz que você recebe de graça. A Bíblia diz que a inteligência que vem do conhecimento, você tem que comprar com ouro. Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, se você puder, tiver condição, pegue o que você tiver de dinheiro e aplique no conhecimento. Irmão, sem estudar, por isso que eu amo a nossa igreja. Nós temos faculdade teológica, nós temos a EBD, nós investimos seriamente em educação. E o nosso pastor quer abrir uma escola, que já ele vai abrir. Então, nós investimos pesado em conhecimento. Por quê? Sabemos que sem conhecimento não tem inteligência. Sem inteligência, não adianta eu ficar gritando para o céu sabedoria. Então, esse curso vai estar disponível para você ali. E se você adquirir, você vai aprender como funcionam as suas emoções, como é que funcionam as personalidades. Você vai olhar para uma pessoa e saber como ela é. Imagina isso. Quem quer conhecer melhor o seu marido aí? Levanta a mão assim para eu ver. Conhecer melhor a sua esposa. Quem quer saber lidar melhor com a sogra? Levanta a mão assim, aleluia. Isso, olha só quanta gente precisando de coisas interessantes. Quem aqui já falou coisa que não queria falar, mas acabou falando? Levanta a mão para eu ver assim. Isso, então você precisa desse curso. Muita coisa interessante, controlar as emoções, controlar o pensamento, que talvez seja uma das coisas mais difíceis. Descobrir o seu propósito. São mais de 30 ferramentas para você se preparar para esse ano que vai entrar. Muito bem, eu tenho o meu livro Inteligência Espiritual, que é um best-seller no Brasil, já está em quatro línguas diferentes, francês, inglês, espanhol e em português, e já é um best-seller no Brasil. Esse livro aqui tem dado o que falar por aí, tem servido de base para algumas universidades de medicina, de psicologia, esse azulzinho meu, Inteligência Espiritual. O meu último lançamento é esse aqui, 7 erros que mentes brilhantes não cometem. Eu sou coach e mentor de algumas pessoas importantes ou conhecidas, né? Jogadores do Flamengo. Alguém conhece aqui o time do Flamengo? Levanta a mão aqui. Algumas pessoas conhecem. Alguns jogadores do Flamengo, alguns também não conhecem. Jogador da seleção brasileira, né? O capitão da seleção brasileira. Então, e tantas outras pessoas. E aqui eu conto como é que eu cuido desses caras. E coisas que eu descobri. 7 erros que se você não cometer, esse ano você vai explodir. Aqui eu faço um teste com você para você saber se você está cometendo esse erro ou não. Então aqui eu esclareço muita coisa para você legal. Esse aqui da Central Gospel, faça-me o favor, viva o seu milagre. É um dos mais interessantes que eu acho, porque ele é a inteligência espiritual na prática. E esses dois aqui, que eu nem sabia que eu tinha mais, mas a menina achou uma caixa lá em casa, eu falei, não acredito. Esse daqui fez eu fazer vários casamentos. Você conhece alguém solteiro? Encontrando a pessoa certa para casar. Meu irmão, que tem de gente que já casou depois que leu esse livro aqui. Então, se você conhecer alguém, encalhado não, alguém assim, né, precisando, esse é o livro, esse aqui é a relíquia, né? Ele já me levou para os Estados Unidos fazer casamento lá, para você ter uma noção. E esse aqui, Milagres Não Acontecem por Acaso. Esses pequenininhos aqui foram os meus primeiros livros que eu fiz. Achei ele lá em casa, olha que coisa legal. Muito bem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, no capítulo 5. A mensagem que eu trouxe hoje para você, que Deus colocou aqui no meu coração, eu quero intitular como o segredo para 2023. O segredo para 2023. Eu já vou revelar o segredo logo aqui, já vou dar spoiler. O segredo é você aprender sobre o poder da palavra. O segredo para 2023 é você aprender o poder que tem a palavra. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. E a Bíblia vai contar essa história, ou relatar essa história para a gente,
da seguinte forma. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu que lhe afastassem um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as pessoas ou as multidões. Quando ele acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grandes quantidades de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Aleluia, glória a Deus. Eu quero começar essa palavra liberando 4 palavras proféticas para a sua vida. Quantos acreditam em palavras proféticas aqui? Eu acredito. Eu me lembro que um dia o pastor disse para mim: Djalma, você está saindo da igreja que você pastoreava, e você vai levar esse treinamento que você tem de inteligência espiritual pelo mundo inteiro. Quando meu pastor disse isso, eu achei que ele estava assim um pouco exagerando, assim, o mundo inteiro, né? Ele deve estar falando para eu ir ali em Caruaru, que é a igreja mais longe que a gente tinha na época. Falei, ele vai me mandar lá em Caruaru para pregar. E de repente eu comecei a viajar o mundo inteiro. Uma palavra que ele liberou abençoa a minha vida. Eu vou liberar 4 aqui. Imagina se as 4 pegar de uma vez. Quem quer as 4? A primeira palavra profética que eu vejo nesse texto aqui, que eu quero para a sua vida e para a minha vida, é o seguinte: Jesus chegou na vida de Pedro e ele paralisou um ciclo de frustração. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar aqui que esse ano de 2023, os ciclos de frustrações vão parar na sua vida. Eu não sei o que andou te frustrando esses dias. Eu não sei o que andou te frustrando, talvez, durante esse ano. Ou quais foram as decepções que você teve. Mas em nome do Senhor Jesus, assim como aconteceu com Pedro, que já estava lavando as redes, talvez dizendo o seguinte: hoje não deu certo, talvez amanhã venha acontecer. Mas o Senhor Jesus hoje está aqui para dizer para você: isso acabou. Você vai ter certeza de que amanhã vai ser um dia melhor, de que ano que vem vai ser um ano melhor. Esse ano vai ser um ano explosivo na sua vida. Segundo a palavra profética, a Bíblia conta aqui que eles pescaram uma pescaria tão poderosa, que o barco deles não cabia de tanto peixe. Eles tiveram que fazer sinal e pedir ajuda. Eu quero profetizar que esse ano vai ser tão incrível para você, que você não vai conseguir administrar tanta bênção que o Senhor vai mandar para a sua vida, e você vai ter que abençoar a vida de outros. Você vai ter que fazer sinal para que outros venham te ajudar naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu creio nisso com força. Quantos recebem isso? Catuca alguém e fala assim: vai sobrar tanto que você vai ter que abençoar outros. Fala para a pessoa de novo e fala assim: aí fica do meu lado que você vai ter muito que compartilhar comigo. Cola comigo, fala para ele: cola comigo que esse ano vai ser forte. Cola comigo que esse ano vai ser forte.
Vai ser tanto que você vai ter que pedir ajuda. Me ajuda aqui que está, né, tá vendendo muito a minha empresa, eu preciso de mais vendedores. Está explodindo aqui o meu negócio, eu preciso de mais gente para me ajudar. Ó, cola comigo. Eu fui abrir um negócio aqui, o negócio agora está crescendo, me ajuda aqui, ó, vem, cola comigo. Terceiro lugar, a Bíblia diz que eles voltaram para a praia e as redes que pegaram os peixes não se rompiam. Era tanto peixe que não se rompia. Por que eu vou liberar essa palavra aqui, profeta? Porque eu já vi muita gente ganhar dinheiro. Eu já vi muita gente ser abençoado. Mas quando a bênção chega, a rede rompe. Quando a bênção chega, a pessoa não aguenta, ela pira da cabeça e não sabe administrar. Quando a bênção chega, ela se afasta da igreja. Quando a bênção chega, ela não sabe administrar tanto dinheiro, porque não tem preparação, ela quebra. Mas eu quero liberar uma palavra aqui para você, em nome de Jesus. Faz assim. Eu quero liberar uma palavra dizendo o seguinte: tuas redes não irão romper esse ano de 23. Você não vai romper nas emoções. Você vai aguentar o tranco que vier, você vai aguentar. Porque Deus tem bênçãos para você, Deus tem bênçãos grandes para você, que você vai ter que saber suportar a pressão disso que vai vir sobre você, porque é maior do que você. Aquilo que Deus vai te dar é maior do que a sua capacidade de administrar. Aquilo que Deus vai te dar é maior do que a sua capacidade até de crer. Mas Deus vai trazer isso para você. Agora se prepara, porque não vai romper. Ué, pastor, se não vai romper, por que o senhor mandou me preparar? Porque quando não rompe, a pressão é grande. O que eu estou dizendo aqui é que a pressão vai ser grande, mas você vai suportar. Você vai suportar. Esse ano não vai ter depressão na sua vida, não. Esse ano você não vai precisar ficar à base de remédio, não. Esse ano você vai aguentar tudo que vai acontecer com você. Vai aguentar, você vai receber em nome do Senhor Jesus. E quarta palavra profética que eu quero liberar na sua vida. Ao final de tudo, Jesus deu uma palavra de destino para Pedro. Deus disse para ele: Pedro, eu vim aqui para te mostrar que isso que eu fiz com você agora é um sinal do que eu vou fazer com você lá na frente. Você pescou muito peixe, mas eu te mostrei isso porque eu quero que você pesque muitos homens, muitas pessoas. Esse ano vai ser um ano em que Deus vai levantar ministérios na sua vida. Esse ano vai ser um ano em que Deus vai te dar a direção do que você vai fazer no reino dele. Esse ano vai ser um ano em que você não vai ficar sentado no banco da igreja. Você vai encontrar alguma coisa para fazer na igreja. Esse ano vai ser um ano que você vai ser produtivo na casa do Senhor. Esse vai ser um ano que você vai ganhar mais almas do que você já imaginou. Prepare-se, porque a sua vida vai ser bênção para muitas outras famílias. Não só na tua casa, mas em outras casas também. Quantos recebem isso? Se você recebe as 4, dê uma salva de palmas e um glória a Deus bem alto aí. Esse texto é um texto muito interessante. Ele tem muita coisa legal. Dá para pregar diversas mensagens nesse próprio texto. Eu já ouvi várias mensagens nesse texto. Mas eu queria me apegar só numa palavra de Pedro aqui, numa frase. Porque essa frase, ela é o resumo, é o âmago, é a essência do texto, do que aconteceu. Eles estão numa praia, os pescadores já estão guardando o barco, e Jesus resolve pregar. Então ele chega na praia e escolhe um barco, ele escolhe o barco de Pedro. Ele vai lá então, o nome dele era Simão, e ele sobe no barco de Simão e diz: olha, eu preciso do seu barco. Dá para você tirar um pouquinho ali da praia aqui, eu preciso de uma distância, porque eu quero que esse povo todo escute aquilo que eu tenho para pregar. O cara doido para ir embora, agora tem que emprestar o barco dele para um outro pregar. E ele o faz. Ele empresta o barco, a Bíblia não disse aonde que ele estava. Eu imagino que ele deva ter ficado no barco, porque logo adiante Jesus vai dizer para ele: ó, vamos agora nos retirar daqui. Então, para ele falar isso, provavelmente ele estava perto. A não ser que ele estivesse na praia, ele tenha chamado, mas eu imagino que ele ficou ali ouvindo aquilo que Jesus pregou.
aquilo que Jesus pregou certamente gerou fé no coração de Pedro. Aquilo que Jesus pregou certamente testificou, a Bíblia não diz o que ele pregou, mas você vai ver o resultado disso naquilo que ele vai fazer. Porque quando Jesus vira para ele, depois dele ter trabalhado a noite inteira, imagina, eu não sei quantos aqui já vivenciaram pescarias, como elas funcionam. A pescaria funciona de madrugada, você tem que sair de madrugada. Meu pai tinha curral de peixe. O que é curral de peixe? São bambus fincados em quase alto mar, onde os peixes vão entrando ali, e eles se perdem naquele labirinto, e eles acabam entrando num lugar, onde na madrugada nós chegamos com um barco, lançamos as redes e pegamos aquele peixe, levantamos ali, jogamos dentro do barco e voltamos para a praia. Quando a gente chega na praia, tem os arrematadores, as pessoas que compram para revender, donos de frigorífico e coisa desse tipo, que ficam ali arrematando e comprando os peixes. Assim é como funciona a pescaria no Brasil, principalmente em lugares mais pobres. Então, era assim que estava acontecendo, era assim que acontecia. Eles passaram a noite inteira atrás de peixe e não conseguiram pegar nada. Foi uma noite de frustração. Aí Jesus vai e prega a palavra e ele ouve. E depois daquilo Jesus chama ele e fala assim, agora vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar de novo lá para o meio da lagoa. E quem já foi a Israel sabe que a lagoa não é uma lagoazinha, não é, né? É uma lagoa grande, eles teriam que tirar ou se retirar para um lugar mais profundo. E vai ele de novo, não tinha pescado nada, e vai ele de novo ter que lançar as redes. Então ele vai, vira para Jesus e diz, olha, eu já tentei pegar peixe a noite inteira eu tentei pegar, não consegui nada. Mas é o seguinte, sob a tua palavra, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Eu queria ministrar alguma coisa sobre isso aqui. Que frase foi essa? O que significa isso? Você já deve ter escutado esse jargão, o poder da palavra, ou talvez até já tenha escutado alguém pregar sobre o poder da palavra. Por que a palavra tem poder? Por que Pedro disse algo e aquilo aconteceu? Será que bastava apenas a presença de Jesus no barco? Será que era porque Jesus tinha dado a ordem? Será que é porque ele acreditou? Por que é? O que move o poder da palavra? O que faz esse poder acontecer? Será que eu e você temos esse poder? O que você precisa saber sobre o poder da palavra? A primeira coisa que você precisa saber, e isso é o que vai mover toda essa história aqui, é quem é Jesus. Quem é aquele que estava no barco? Quem foi aquele que levou Pedro lá para o fundo? Em Isaías capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus era um menino que ia nascer, um filho que ia ser dado à terra. Você conhece o texto de Có, principalmente nesse período de Natal, né? O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus era aquele menino que nasceria, enviado do céu aqui para a terra para governar. Então havia um governo na pessoa de Jesus. O que é governo? Governo é quando você tem a autoridade. A Bíblia diz que o principado, ou seja, ele estava acima de todas as coisas do universo inteiro. Ele estava acima de tudo. O poder estava com ele. Aquela pessoa do barco era o Todo-Poderoso. Mas João vai apresentá-lo como Logos. A Bíblia diz, no princípio ele era o verbo, ele começa a sua carta, a sua epístola assim, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que se foi feito se fez. Essa expressão, nada do que se foi feito se fez, é uma palavra grega, gegonen, que significa sustentar nas próprias mãos. O que a Bíblia está dizendo é que ele era o Logos. Primeiro vamos entender o que é Logos. Isso vem de uma filosofia grega. Os filósofos acreditavam que Deus era um ser tão poderoso, tão tremendo, que o desejo dele era o que movia todo o universo. Isso é uma verdade.
mesmo que tenha sido dita pelos filósofos. Deus é o ser supremo e a sua vontade sustenta e trabalha o universo inteiro. A isso eles chamavam de logos ou de palavra. Esse logos, que também pode ser traduzido como ideia, João diz que é Jesus. Ele diz que esse Deus Todo-Poderoso que criou os céus e o universo, o nome dele é Logos, ou aquilo que ele é Logos. E esse Logos que os filósofos dizem que existe, ele se fez carne, ele desceu, o Deus Todo-Poderoso desceu aqui na terra, e ele é chamado de palavra, de Logos. Isaías disse 700 anos antes, ou 600 e tantos anos antes, ele disse, o menino vai nascer. João diz que esse menino é a palavra. Vai conectando aí os pontos. Essa palavra é a mesma que Isaías fala no capítulo 55. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Isaías 55. A Bíblia diz no versículo 11, Isaías 55, versículo 11. A Bíblia diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Isaías disse que um menino ia vir, João chama ele de palavra. Deus diz que a sua vontade vai descer na terra em forma de palavra, e essa palavra, quando descer na terra, não voltará vazia. Tudo o que Deus proferir como palavra profética não volta vazio. O que Deus falar de você vai acontecer, o que Deus disser da sua vida vai acontecer. É isso que Deus está dizendo, nada vai voltar vazio. Qual é o poder da palavra? O poder da palavra não está em mim, o poder na palavra não está em pessoas. O poder da palavra está em que Deus zela pela sua palavra para fazê-la cumprir. O poder está de que Deus enviou a palavra para a terra e ela está aqui. Se Jesus é a palavra, e eu creio que Ele está aqui, porque Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o poder da palavra, ou a palavra poderosa, ela está aqui comigo e com você. A Bíblia diz que quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele vem morar no meu coração. Se Jesus mora no meu coração, aonde está a palavra? Aonde está a palavra? Se nós formos ler em Romanos 12, ou Romanos 10, a gente vai ver que a Bíblia diz, a palavra está junto de ti, na sua boca e no seu coração. A palavra de fé que pregamos, as boas novas do céu, ela está conosco. Essa palavra poderosa estava disponível para Pedro. Jesus era a palavra, o Pai tem o seu desejo, o Pai tem a sua vontade, e está estabelecido dentro daquele barco. Jesus sobe no barco e diz, olha, vamos lá, vamos pescar, joga a rede. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que quando jogasse a rede, uma pesca maravilhosa ia acontecer. A palavra foi liberada, bastava apenas que Pedro acreditasse na palavra e dissesse, eu recebo essa palavra, e foi isso que ele fez. O que eu vim ministrar para você aqui é que você entre nesse ano de 2023 de forma diferente. Não entre baseado na sua própria competência. Não entre achando que você vai ser algo maravilhoso, sensacional, porque você que nesse ano vai arrebentar. Não, entre baseado naquilo que eu vou dizer para você aqui. A palavra já foi liberada a seu respeito. Vai ser o melhor ano da sua vida. Ou você diz sobre essa palavra, eu creio nessa palavra, eu vou viver essa palavra, ou você duvida e não pega a palavra. Quem entendeu o que eu disse? Pastor, mas tem certeza que é assim, desse jeito que você está falando? Vamos ver na Bíblia. Filipenses 2, versículo 13. Filipenses 2, versículo 13, a Bíblia diz, porque Deus é o que opera tanto em vós,
o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Vamos avançar um pouquinho mais então. Deus tem a sua vontade, e a sua vontade é expressa em Jesus, que é a palavra. A palavra está liberada desde antes da fundação do mundo para a minha vida, porque assim como Ele me criou lá no Éden, Gênesis 1, 26, Ele disse que eu sou imagem e semelhança dEle. Como Ele disse que eu sou imagem e semelhança dEle, então Ele é um ser espiritual, eu sou um ser espiritual. Ele é rei, então eu sou rei junto com Ele. Ele disse para eu governar como Ele governa. Quando o homem perde isso, Ele envia Jesus e coloca sobre o ombro de Jesus o governo perdido pelos homens. Agora escute isso. Lá em Romanos, Paulo vai dizer que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. O que ele está dizendo? O governo que foi colocado sobre Jesus agora segue com a igreja dele, que é a coluna e esteio da verdade. O poder que está em Jesus agora está em você. Por isso Jesus disse: vocês farão coisas maiores do que o que eu fiz. Você está pegando o que eu estou pregando? Ou você está acreditando naquilo que eu estou falando? Eu estou te mostrando na Bíblia como Deus te preparou para ser poderoso e como você vai entrar no ano de 23 de forma poderosa. Você não é um coitadinho. Você é um príncipe de Deus. Você é um rei aqui na terra. Deus te colocou sobre cabeça e não cauda. Está na Bíblia isso aqui. Você pode passar por lutas, é verdade, pode, a gente vai passar sempre por lutas. Mas a diferença é como você entra nessa luta. Você pode entrar como um derrotado ou pode entrar como um vencedor. Depende do que você vai dizer. Como assim, pastor? É porque o que você fala é o seu posicionamento. Escute isso aqui, Provérbios 18, 20 e 21. Provérbios 18, marque todos esses textos na sua Bíblia. Não fique só me ouvindo. Marque esses textos, porque essa palavra que eu estou pregando hoje à noite, ela é profética para a sua vida. Você não pagou um preço para estar aqui hoje, vindo no meio de chuva, canivete caindo aí no céu, à toa, porque Deus sabia que você estaria aqui, e Ele preparou essa noite para você. Aproveite isso. Provérbios 18, 20 e 21 diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Deixa eu parar aqui para você entender isso. A Bíblia está dizendo que você vai comer daquilo que você falar. Quem está entendendo o que eu preguei aqui? Olha o que a Bíblia está dizendo. Do fruto da boca se fartará o seu ventre. Naquela época a riqueza era medida pela comida, pela fartura da mesa. O que a Bíblia está falando aqui é prosperidade. Ele está dizendo o seguinte: cada um vai prosperar segundo aquilo que falar. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Ei, você precisa saber o que está saindo da sua boca. Diga assim: seja intencional. Seja intencional. Não deixa sair da sua boca o que quiser, não. Não deixa sair da sua boca o que veio no coração. Porque a Bíblia diz: o que sai pela boca é o que vem do coração. Mas você pode ser intencional. Você pode não aceitar qualquer coisa que vem no coração. Às vezes você fica nervoso, dá vontade de falar alguma coisa. Mas você tem que ser inteligente, sábio, para saber que tem coisas que não podem ser faladas. A vontade de dizer que droga, esse país, esse trono de desgraça. Mas você não pode fazer isso, porque quando você falar, um princípio vai colar em você. Qual, pastor? A parte B desse versículo. Veja o final do versículo. Leia o final do versículo. Eu não vou pedir para todo mundo ler junto, porque eu não sei se as versões são iguais. Mas olha o que diz a parte B desse versículo. Dos renovos dos seus lábios, você se fartará. À medida em que você aprender a ser intencional e for renovando aquilo que você está falando, você tem a capacidade de ir melhorando a sua existência. Vou parar de falar besteira. Vou parar de ficar murmurando. Vou parar de ficar reclamando. Eu vou começar só a profetizar. Só vou profetizar coisa boa.
Meu marido está fazendo um monte de coisa errada, mas eu vou profetizar coisa boa na vida dele. Meus filhos estão inquietos em casa, barulhentos, fazendo um monte de coisa errada. Eu vou profetizar que eles são bênçãos do Senhor. Eu vou precisar que aqui em casa vai ter médico, vai ter advogado, vai ter missionário, vai ter pregador. Aqui em casa vai ter gente famosa. Próximo presidente da República vai sair da minha casa. Não desejo isso não, que o negócio é pesado. Mas olha só, deixa eu te falar. É da sua boca, você tem que renovar a sua boca. Agora preste atenção na parte B desse versículo que não chegou ainda. Agora sim. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que o salmista está falando aqui? Você precisa amar esse princípio. O poder da palavra é um princípio criado por Deus, é uma lei. O que é um princípio? Coisa que não se explica. Se você for ler o que é o princípio na lei da física, lá está dizendo o seguinte: princípio é uma coisa natural que não se explica. Você tem um poder na sua vida que eu não sei explicar por quê, que na verdade faz parte da sua natureza. Como você é filho de Deus, Ele botou o poder dele dentro de você. Deus fala, acontece. Você fala... Não, você não entendeu o que eu falei. Eu vou repetir para ver se você acreditou mesmo, que você vai falar alto. Deus fala, irmão, acontece. Você é filho de Deus, você fala... É a tua natureza de filho de Deus. Então a Bíblia diz que você tem que amar isso, amar esse princípio. E saber que aquilo que você fala tem poder, e você não pode falar qualquer coisa. Quando você levantar de manhã, você vai dizer: esse é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e exultemo-nos nele. A Bíblia diz que você tem que andar por aí falando em salmos e cânticos espirituais. Por quê? Porque a tua palavra tem poder. Usa a Bíblia como fonte. Cuidado com o que você escuta, porque aquilo que você escuta alimenta a sua memória, e a sua memória alimenta o seu pensamento, e o seu pensamento, ele flui pela sua boca. Que música você anda ouvindo? Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, liga pra ele. Faço não, irmãos, dá até vontade de morrer só de ouvir isso. Negócio, dor de cotovelo, negócio brabo. Garçom, aqui, tá amarrado o negócio. Que é isso, irmão? Eu tenho um louvor que quando eu estou assim muito para baixo, quando assim às vezes vem, sabe aquelas pancadas, ou só acontece comigo aqui, de vez em quando vem umas pancadas? Vem, não vem? Aquela crítica, aquele desdém de alguém. Às vezes vem, você aposta num negócio, o negócio está errado. Você fala, meu Deus, puxa, deu errado. Sabe quando vem esse negócio assim? Pois é, eu tenho um louvor, todo mundo tem um louvor para cantar. Eu tenho um que é assim, não sei, com certeza nem a maioria aqui não deve ouvir, porque é um louvor muito antigo, assim, só eu e o João, né? Só nós dois aqui. Eu tenho em mim um canto de vitória. Quantos conhecem? Tem bastante gente aqui, né? Que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história, e que a esse mundo em trevas trouxe luz. Com meus lábios canto o quê? A verdade. Que Cristo um dia em breve voltará. Virá com seu poder e majestade. Eu posso estar até triste, mas eu canto isso. E com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor. Não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha
a vitória do Senhor. Eu sei que você tem um louvor de vitória. Eu sei que você tem um cântico de vitória na tua boca. Então, quando a coisa apertar, não murmura não. Vai louvar o Senhor, vai adorar o Senhor. Abra a tua boca, rasga o coração para o céu. Porque a Bíblia diz que na tua boca está o poder da morte e o poder da vida. É você que tem que ser apaixonado por esse princípio. Agora, o que mais me assusta é Provérbios 6:2. Provérbios 6:2 diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios. O que é estás enredado? Você está cercado por aquilo que você anda falando. O que você fala gera ambientes. Aprenda uma coisa. A Bíblia diz que você foi chamado para governar. Isso significa que você governa sobre a tua geografia. Deus colocou você numa geografia. Tem um lugar onde Deus enviou você. Você está nesse lugar agora. A sua casa, o seu trabalho, o lugar onde você frequenta, todo esse ambiente é o seu espaço geográfico, aonde Jeová enviou você. A Bíblia diz que aquilo que você fala cerca esse ambiente. Você influencia sobre o seu ambiente. Você pode chegar num lugar e transformar aquele lugar num céu, mesmo que ele esteja um inferno, porque você chegou e o que você fala gera o céu naquele lugar. Agora olha o que diz a parte B desse versículo. Aquilo que você fala está enredado, está cercado. Você está preso com as palavras da sua boca. Isso significa o seguinte: aquilo que você fala anda com você. Se aquilo que você fala é vitória, por onde você for, a vitória está indo junto com você. Se aquilo que você fala é conquista, aonde você for, suas conquistas estão indo com você. Se aquilo que você fala é da palavra da verdade, é da palavra de vida, aonde você for, isso vai fluir por você. Um dos maiores inventores de todos os tempos se chama Nikola Tesla. Quem já ouviu falar em Nikola Tesla? Nikola Tesla é o maior inventor de todos os tempos, maior de todos. O cara que inventou a luz, ele que colocou a corrente, né, do jeito que a gente consegue hoje receber, essa corrente contínua, senão não teria luz. Nikola Tesla é filho de pastor e neto de pastor por parte de mãe, ou seja, o cara é bombardeado em casa por pastores. Ele cresceu na escola dominical, ele cresceu estudando a Bíblia. Agora escute o que esse maior inventor de todos os tempos disse. Se você quiser conhecer o universo, você precisa entender de 3 coisas: energia, frequência e vibração. Deus é a fonte da energia. A frequência está no Espírito Santo, porque a energia que veio para nós, Jesus disse que habita em nós, a energia veio para dentro de nós pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo que transforma a minha vida, ele vibra em uma frequência. E essa vibração atinge a vida de outros. O que é isso? Fruto do Espírito Santo. A explicação científica do que a Bíblia nos ensina. Ele disse uma outra coisa também muito interessante. Ele disse assim: o poder que você tem na sua mente, o poder da fé que você tem na sua mente, ele tem uma origem. A origem é o céu. Há uma fonte nos céus, uma fonte divina que é Deus. Aí ele disse: a única forma de você acessar esse poder da fé é através da verdade, porque para ele a verdade era a Bíblia. A verdade, quando você acessa essa verdade, você então se conecta ao poder que está no céu. Eu te falei de um cientista que testou essas coisas
para te provar o quanto é verdade aquilo que na palavra de Deus você está vendo, você viu acontecer com Pedro e vai acontecer com você nesse ano de 2023. Você vai entrar esse ano colocando isso em prática, você vai viver o evangelho, vai viver a palavra, você vai liberar palavras de vitória para a sua vida, e isso não é ordem que se dá a Deus. Isso é ordem que se dá à natureza, porque na verdade Deus já comandou, Ele já deu a ordem. Se Ele entregou isso a você, basta apenas você aprender a usar. Quem entendeu o que eu disse? Uau! Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 11, diz que leite e mel estão debaixo da minha língua. Sabe o que é leite e mel para o judeu? A prosperidade deles. A Bíblia diz que eles tomariam posse de uma terra que emana leite e mel. A prosperidade de Israel, leite e mel. Aí ele diz, sabe onde está esse leite e mel? Está na sua língua. Está na maneira que você fala. Está na maneira que você diz. Qual é a única coisa que pode evitar que você viva esse poder da palavra em você? E aqui eu concluo a minha mensagem. Qual é a única coisa que pode atrapalhar você? Marcos capítulo 9. Eu quero te lembrar a história desse homem que tinha um filho cujo um espírito maligno possuía ele e deixava ele mudo. Olha que interessante. Eu estou falando em poder da palavra e agora eu peguei um texto onde um espírito maligno emudecia um jovem. Por que o espírito maligno emudecia o jovem? Porque falar é um problema para o inferno. Quando você sabe o que vai falar. Quando você sabe usar o poder da palavra, isso é um problema para o inferno. Quando nós chegamos na Montevidéu 900, que nós construímos um templo enorme, lá tinha um homem que recebia um espírito do diabo lá, chamado Dr. Fritz. Não sei se você conhece esse negócio, essa história. Você lembra desse cara que recebia o espírito do Dr. Fritz? Ele fazia, como é que chama? Operações espirituais. Enchia que você não tinha noção de dar a volta no quarteirão no lugar. Só que a palavra viva estava em outro lugar. A palavra verdadeira, poderosa de Deus estava lá, na igreja. Mas perto da igreja, o inferno trabalhando de forma poderosa. O que nós fizemos? Sob o comando do pastor Silas, nós começamos a orar, colocando a mão em direção àquele lugar. Em menos de 6 meses, deu um rolo lá. A mulher do cara começou a falar dele, começou a entregar os podres dele, começaram a fazer um negócio, e aí o demônio levou o cara. O demônio que se dizia lá do nome de Dr. Fritz, como ele fez com todos os outros que ele descia lá, ele matou todos os caras e levou o cara embora. Poder de uma oração. Poder de uma palavra. Eu aprendi isso quando eu fui pastorear em Bangu. Pastorei em Bangu 10 anos. Quando eu cheguei em Bangu, o lugar que a gente ia pastorear ia ser uma boate gay. E o cara deixou de alugar para fazer lá uma boate e a gente abriu uma igreja. Ali naquela região tinham 4 lugares, vou chamar assim, que deve estar indo para a internet, 4 lugares que recebiam espíritos demoníacos, fontes espirituais. Quando eu cheguei, eu reuni os obreiros, que eram poucos ainda, nós éramos só 20 pessoas quando começou a igreja. Mas eu reuni aquelas 20 pessoas, nós pegamos azeite e nós falamos, nós vamos ungir esse lugar todo. E todos esses pontos que são contrários ao Evangelho de Jesus, eles vão fechar. E começamos a liberar palavras e orar. Então a gente escolhia um dia da semana, nós saímos pela rua orando, passávamos na frente desses lugares, estendíamos a mão e dizia, vai fechar. Vai fechar. Em pouco tempo a nossa igreja cresceu tanto que nós tivemos que fazer obra, depois fazer obra, depois fazer obra, depois fazer obra. Era tanto banco que a gente enfiou na igreja e os 4 lugares, em menos de 2 anos, fecharam os 4. O poder da sua palavra.
poder daquilo que você fala. Quando é que isso não acontece? Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17, conta a história de um homem que tinha um filho que era mudo. O homem chega para Jesus e disse: olha, eu trouxe o meu filho, que o espírito imundo pega ele, joga ele no fogo, depois joga ele na água, e eu trouxe para os seus discípulos, e eles não puderam expulsar esse demônio. Jesus fica indignado. Por que Jesus fica indignado? Porque os discípulos poderiam ter expulso. Por que os discípulos poderiam ter expulso? Porque o poder da palavra estava com eles. Mas eles não fizeram. Jesus chama os seus discípulos de geração incrédula. Ele diz: geração incrédula são esses meus discípulos. Até quando eu vou estar junto com vocês? Até quando eu preciso estar presente para fazer por vocês? Porque vai chegar um dia em que eu vou voltar para o céu, mas o meu espírito vai descer, e você não vai precisar da minha presença. Você vai fazer obras maiores do que o que eu faço, mas vocês deveriam estar aprendendo isso agora. Mas vocês não aprenderam. Jesus diz assim: me traz o menino. E o menino vem. Trouxeram o menino. Quando o espírito que estava no menino viu Jesus, convulsionou o menino. Ele caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo esse menino está assim? Ele: desde a infância, que esse menino sofre com isso. Jesus então disse, aí o pai disse, muitas vezes ele pega, joga o menino no fogo, depois joga o menino na água, depois joga o menino no fogo, depois joga o menino na água. Mas aí o homem disse para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, agora preste muita atenção nisso aqui que eu vou dizer. O homem disse para Jesus assim: se tu podes. Para quem que ele disse isso? O Deus do céu e da terra, aquele cujo governo está sobre ele, aquele que é chamado a palavra, aquele que criou o universo, os céus e a terra. Ele vira para esse homem e diz: se tu podes. Ele põe em xeque, ele põe em dúvida. Se tu podes, porque os teus discípulos não podem, mas se tu podes. Aí Jesus dá uma resposta para ele: se eu posso não, se tu creres. Uau! Olhe para mim. Não é se Jesus pode, porque Ele sempre pode. É se você acredita. A palavra já foi liberada. A cura já foi liberada. A porta aberta já foi liberada. A promoção já foi liberada. O poder já foi liberado, a unção já foi liberada, a palavra profética já foi liberada. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Isso já está liberado. A questão não é se Jesus vai fazer, a questão é se você acredita nisso que Ele disse que vai fazer. Porque a gente não recebe. Jesus falou: se você acredita. Resposta do homem, pastor Silas, ele disse: eu creio. Mas um segundo depois ele vira e fala assim: ajuda a minha incredulidade. Espera aí, eu creio, ajuda a minha incredulidade? Eu vou dizer para você o que faz o seu milagre não chegar muitas vezes. Não é porque Deus não quer, às vezes. Não é porque Deus não tem poder. É porque você diz que acredita, mas ao mesmo tempo você nega aquilo que você acredita. Tem muita gente que acredita que Deus pode abrir a porta, mas ele não se vê lá naquela porta. Ele não se enxerga. Eu quero ser promovido, mas ele não se enxerga na promoção. Ele não se enxerga dirigindo um carro melhor. Ele não se enxerga morando numa casa melhor. Ele não se enxerga no outro nível. Mas se você perguntar, ele diz: eu acredito que Deus faz. Eu acredito que Deus faz, mas ele não se enxerga. A fé começa pelo ver, querido. Abraão viu e aí foi imputado por justiça. Se você não consegue ver, você está anulando a sua fé. Aquele menino era uma reprodução da fé do pai. O pai dizia que acreditava, mas ao mesmo tempo ele dizia: ajuda que eu sou incrédulo. O menino
Era jogado no fogo, mas depois era jogado na água. A água cancela o fogo. Cuidado, porque talvez você acredita que Deus é um Deus que cura, mas você acha que merece essa doença que você está. Você acredita que Deus pode salvar pessoas, mas você só acredita vendo na vida dos outros, mas na sua casa você não acredita. Esse ano as coisas vão mudar, porque acreditando ou não, você vai liberar a palavra, e mesmo que você tenha dificuldade para acreditar, você vai dizer e vai confessar, e essa palavra que você vai confessar, ela vai convencer a si mesmo. Quantas vezes eu achei difícil crer em alguma coisa, mas eu ficava repetindo para mim: vai acontecer, vai acontecer. Não, em nome de Jesus, vai acontecer. Eu não sei como, mas vai acontecer, vai acontecer. Eu não sei de que jeito, mas vai acontecer, vai acontecer. Chega uma hora que você acredita, e isso eu conheço um pouquinho sobre cérebro humano. Uma verdade dita várias vezes, mesmo que você não acredite, você passa a acreditar. Se você contar uma mentira para você mesmo, você ficar repetindo aquilo, vai chegar um dia que você não vai dizer que é mentira mais. Aquilo vai passar a ser uma verdade para você. Seja intencional nesse ano. Jesus disse: tudo é possível, falou para o pai daquele menino, ao que crê. E ele curou o menino. E Deus vai fazer isso por você. Fique de pé no seu lugar. Oh. O poder da palavra é a chave. O poder da palavra é a chave da sua vitória nesse ano de 2023. O que você vai profetizar para a sua família, o que você vai profetizar para a sua casa, o que você vai profetizar para si mesmo. Eu queria orar por você. Quem sabe o que está faltando para você, hoje, ainda, é ter Jesus como Senhor e Salvador. Quem sabe você tem vindo à igreja, mas Jesus ainda não é o Senhor da tua vida. Aquele dia foi um dia onde Pedro descobriu quem era Jesus. Foi um encontro profundo, talvez até a própria conversão de Pedro. Quem sabe hoje é o dia em que Jesus vai dizer para você o que quer de você. Quem sabe hoje é um dia de que você vai entregar a sua vida e dizer: Jesus, faça de mim o que o Senhor quiser. Eu quero ser um discípulo teu, eu quero ser um servo teu. Se você quiser fazer isso, aonde você estiver, eu te convido a fazer uma oração agora. Aí mesmo. Você que já é servo do Deus Altíssimo, feche os seus olhos e agradeça a Deus pelo poder da palavra, porque Ele é a palavra que veio morar em você. E por causa desse Jesus, a Bíblia diz: pede o que quiseres e vos será feito, porque a palavra está dentro de você, para você pedir. E você que ainda não é ainda um discípulo de Jesus, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo para se tornar. Diga aí bem no seu coração assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como Senhor da minha vida. Pedro deu o barco para Jesus pregar. Eu quero ser o barco entregue a ti hoje. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor entrar e o Senhor usar a minha vida para salvar o mundo, para salvar minha família, para salvar minha casa, para salvar minha nação. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, onde você estiver, diga: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Se você disse isso aí, eu quero que você faça só um sinal para mim, dizendo: pastor, eu entreguei minha vida para Jesus hoje. Eu quero que Jesus seja Senhor da minha vida. Alguém aqui fez essa oração junto comigo? Levante a mão bem alto. Se alguém aqui fez essa oração entregando sua vida a Jesus, levante a mão bem alto. Se alguém fez essa oração. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor e resolveu voltar hoje para Jesus, esse é um dia especial. Levante a sua mão dizendo: pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu estava longe, mas eu quero ser de Jesus. Alguém aqui gostaria de fazer essa confissão? Senhor, eu quero voltar para ti. Eu estava afastado, mas hoje é um dia que eu quero me reconciliar. Alguém aqui está aqui essa noite e gostaria de fazer isso? Eu imagino que hoje aqui estamos numa celebração de servos e servas do Senhor. E se isso é verdade, dá um glória a Deus bem alto aí. Pastor Silas, muito obrigado por mais uma vez poder estar aqui com vocês. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.